Fala pessoal, nesse momento estamos iniciando Fé e Evidência, o seu podcast cristão semanal. Nesse momento vamos iniciar com uma prece ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, Senhor, Tua Santa Bíblia. Um privilégio, Senhor, estar nos conduzindo durante o estudo dessa semana, para que nós possamos entender o que Tu queres dizer para cada um de nós. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E o tema da semana tem como título Salmos, o inário de uma nação. Então, nesse momento vamos iniciar pela parte 1, ou seja, os prolegômenos. O livro dos louvores, ou os salmos, Terlim, os rabinos começaram a chamá-lo inicialmente. Porém, o tempo foi passando e a Septuaginta, que é a versão grega da Bíblia, começou a chamá-lo de Salmos. Os salmos seriam então o antigo inário do povo de Israel. Era algo que definiria o conteúdo adequado de adoração. Em relação ao gênero literário do saltério, podemos dizer que se tratava das mais tradicionais cantorias do povo de Israel, tanto hinos como também orações de lamentos e de alegria. Inclusive, os Salmos é a parte mais citada do Antigo Testamento no Novo Testamento. Várias vezes foi citado por Jesus passagens dos Salmos. Nós temos 150 salmos divididos em 5 livros. Entre esses, 73 foram escritos pelo rei Davi. 10 são atribuídos aos filhos de Corá, 12 de Asaf. Ainda temos mais 2 com Salomão, Moisés com seu salmo tradicional, o Salmo 90, e também Emã e Etã com um cada um, e que os outros 50 salmos permanecem anônimos. Uma coisa interessante é que a tradição judaica rabínica afirmava que essa divisão em 5 partes dos Salmos reflete a divisão do Pentateuco, daqueles 5 livros de Moisés, fazendo essa referência. É visível também aspectos da poesia hebraica no livro de Salmos, como os paralelismos, as relações de afirmações entre os versos, complementos e até mesmo contrastes. Bem como a gente pode ver também jogos de palavras presentes na Bíblia hebraica. E é algo que se perde um pouco nas traduções, a questão da beleza hebraica. Agora vamos tratar do que seriam os elementos do saltério. Alguns salmos também empregam um arranjo acróstico, ou um alfabeto hebraico, em que a primeira letra de cada versículo da seção se inicia com uma consoante hebraica diferente, sendo assim as 22 consoantes utilizadas. Isso é interessante porque, além de auxiliar na memorização do conteúdo, demonstra que o conteúdo havia sido tratado de A a Z. Dentro do contexto histórico do livro de Salmos, é um pouco diferente, porque esse livro teve vários escritores. Seu contexto então é bem amplo, desde Moisés, lá no início do povo de Israel, passando por toda a história desse povo até o período pós-exílio. Porém, como a gente já mencionou, a maioria dos salmos foram escritos pelo rei Davi. Dentro do contexto se encontra basicamente no livro de 2 Samuel e alguns lá no final de 1 Samuel. Vamos ver aspectos teológicos do livro dos Salmos. Esses aspectos estão pautados principalmente no dia a dia das pessoas. A pecaminosidade, como algo marcante na raça humana, é notavelmente documentada nesse livro. E também é bom a gente destacar que o livro de Salmos vai enfatizar que todos estão sujeitos ao pecado, não somente os ímpios, mas apresenta também os tropeços dos crentes. Assim como a gente pode ver Davi, que é considerado o homem segundo o coração de Deus, mas que também caiu. Além disso, a gente pode destacar também a provisão divina na vida humana, provendo sempre esperança ao ser humano caído. Então, os Salmos eles apresentam uma teologia marcada por aspectos práticos da vida cristã. Além disso, é bem interessante os salmos imprecatórios. Isso mesmo, aqueles que
a gente encontra maldições lançadas a alguém, em que a grande parte desses salmos a gente vê pronunciados por Davi. Mas o ponto chave desses salmos é que o rei Davi ele orava pelo castigo dos seus inimigos, pois esses inimigos eles representavam uma afronta a todo o povo de Deus, ou seja, desafiavam também o próprio Deus. Então esses salmos imprecatórios tinham também uma certa importância nessa questão. É interessante a gente destacar também a parte estrutural dos temas no livro de Salmos, que vai nos enriquecer um pouco mais. A gente pode ver que nos Salmos há os temas de lamento individual e coletivo. Um exemplo disso é o Salmo 3, em que diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. A adoração a Deus é demonstrada nesse tipo de salmo na necessidade de libertação, na necessidade de Deus. O ser humano percebe que não há nada de bom nele e que assim precisa unicamente de Deus. Além disso, a gente vê salmos bem comuns, que são os salmos de exaltação. Um exemplo é o Salmo 8, onde a gente vê assim no verso 1: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Então a gente vê essa exaltação, expressando a gratidão às bênçãos recebidas de Deus. Os imprecatórios, como a gente já mencionou anteriormente, um exemplo é o Salmo 35. Também é um outro tipo de estrutura temática presente no livro dos Salmos. Mas todas essas estruturas vão basicamente ter o mesmo sentido, que é sustentando o aspecto adoratório a Deus dentre várias facetas. É interessante porque esses vários tipos de salmos vão evidenciar que há praticamente um salmo para cada tipo de dia em que a gente passar. Tem também os salmos sapienciais, aqueles de orientação, de sabedoria, que agregam lições para os leitores. Além disso, a gente pode ver um pouco do caráter de Deus expresso nos salmos. No Salmo 90, verso 2, a gente vai ver que Deus ele é eterno. Diz assim: Antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Os salmos também vão expressar um caráter de Deus que é a imutabilidade de Deus. Salmo 102, versos 26 a 27. E diz assim: Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão, como uma veste, como uma roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre eterno. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Nos Salmos também a gente vê a questão da onipresença de Deus sendo evidenciada. Lá no Salmo 139, no verso 7, diz assim: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Além disso, a gente vê a onipresença de Deus. Se a gente voltar um pouco agora para os versos 1 e 2. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Dentre várias outras expressões, a gente consegue ver quem é Deus facilmente lendo o livro de Salmos. Então esse livro é um livro belíssimo, um livro em que é escrito na poesia hebraica. A gente pode ver a beleza estrutural, como também a beleza de conteúdo presente nesses Salmos. Além disso, a gente vê Cristo no livro de Salmos. O manual bíblico MacArthur, ele apresenta que muitos dos salmos diretamente antecipam a vida do Messias e Rei por meio da linhagem de Davi. Ele cita vários salmos, vou mencionar aqui alguns. Salmo 2, 18, 20. Uma vez que Cristo ele descendia da família de Davi, os salmos messiânicos muitas vezes se referiam a Cristo como filho de Davi, ou usam Davi como um tipo de Cristo. Nesse momento vamos evidenciar a estrutura literária do livro de Salmos. É interessante a gente analisar o Salmo 2, verso 1. Um salmo sinonímico, em que o pensamento da primeira linha é repetido com conceitos similares na segunda. Vamos ver. E diz assim: Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? A gente vê que é a mesma ideia, porém com o sentido de repetição. É interessante, já foi mencionado aqui
em episódios anteriores que, para o pensamento hebraico, a repetição era algo muito importante. Além disso, a gente vê salmos antitéticos. Um exemplo é o Salmo 1, no verso 6, em que o pensamento da segunda linha é o contraste da primeira. Diz assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A gente vê contraste entre caminho dos justos e caminho dos ímpios. Além disso, a gente vê uma estrutura que é a estrutura climática. Salmo 29, no verso 1 ao 2, vai nos mostrar quando a gente vai ver que o pensamento da segunda linha e das próximas retoma uma palavra, frase ou conceito, com a intenção de aprimorar o desenvolvimento da ideia principal, semelhante com a questão do primeiro que a gente viu. Diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória, e vai sempre assim, tributai, evidenciando o conceito. Então, depois da gente analisar essas estruturas, nada melhor do que extrair lições de um salmo. Então, nesse momento, vamos mergulhar no Salmo 1. Vamos finalizar com uma análise do Salmo 1. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha, que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse salmo é interessante, porque a palavra-chave seria caminho. O tema seria basicamente os dois caminhos. É interessante porque ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, depois caminho dos pecadores, depois roda dos escarnecedores. Aí a gente vê uma progressão maléfica, um paralelismo ascendente, indo cada vez mais distante de Deus. E a gente vê lá no verso 2: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Uma retomada lá de Josué capítulo 1, verso 8, quando a gente vê a questão de prazer, de ter prazer na lei do Senhor. Ele é como uma árvore, ou seja, o justo, que é plantado junto à corrente de águas. Ou seja, ele está próximo de Deus. Assim como a árvore depende da água, nós dependemos de Deus. É interessante, passando lá para o verso 4, quando diz: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. A palha parece ser totalmente livre, pode ir aonde quiser. E esse é o sentimento que o ímpio tem, o sentimento de falsa liberdade. Porque a palha, por mais que pareça ser livre, mas ela está sendo controlada pelo vento. Então o ímpio, aquele que não está fincando as suas raízes em Cristo, acha que está livre, mas ele está preso do inimigo. Ele diz, no verso 5: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. As nossas ações determinam quais caminhos nós seguimos. E ele termina apresentando a questão antitética, lá no verso 6 que a gente citou: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Dos caminhos apresentados. A gente estudou nesse episódio sobre a questão dos salmos, que tem uma riqueza belíssima. Nós podemos encontrar aspectos teológicos práticos para nossas vidas em vários salmos. É uma fonte realmente de deleite, mas acima de tudo é uma fonte de conhecimento, uma fonte de também nos alertar. Qual caminho nós estamos seguindo? É o caminho dos ímpios ou o caminho dos justos? Em quem nós estamos fincando nossas raízes? Em quem nós estamos escolhendo? Eu gosto muito de uma frase de Calvino que diz: o coração do homem é uma fábrica de ídolos.
E isso não é ruim, de um certo ponto, porque depende de quem é o ídolo no coração humano. Se é Deus, ok, tudo bem. Mas a partir do momento em que esse ídolo, em que o coração do ser humano não é Deus, Deus não é o dono do coração do ser humano, outro alguém é. E é aí onde está o problema. Que caminho estamos seguindo? A quem estamos dando o poder no nosso coração? Pense nisso e reflita. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do podcast Fé e Evidência. Abordamos a questão do livro de Salmos. Pessoal, se você gostou, compartilhe para que mais e mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho e que possam também ser abençoadas, assim como toda a nossa equipe está sendo mediante o estudo desses temas. Você já sabe, Fé e Evidência, o seu podcast cristão semanal. Toda quinta-feira, um novo podcast para você. Até a próxima!